Olá, a mensagem de hoje é: pare de olhar para a sua condição humana e comece a entregar os seus projetos ao nosso Senhor. Nós comumente buscamos solucionar dia após dia os nossos problemas unicamente com as nossas forças. E talvez aí esteja o nosso maior problema. É engraçado porque quando tudo começa a dar errado, nós olhamos e não achamos solução plausível porque humanamente é impossível. E muitas vezes nós levantamos a nossa mão dizendo: Senhor, por que nos abandonastes? Porque tudo é diferente para mim. E é interessante porque muitas vezes, do tomarmos a ação de começar aquilo, nós não questionamos o Senhor se é aquilo que Ele gostaria que nós estivéssemos fazendo. Então, cada ação que nós tivemos, na maioria das vezes nós não temos o acompanhamento dele. Mas quando o que nós fazemos dá errado, nós queremos o cobrar como se ele tivesse mandado fazer aquilo. E aqui mora o início da reflexão, que é: a gente não pode ser ingrato com o Senhor, mas sim devemos ver as coisas da forma que ele vê. Nós não podemos colocar nele um fardo que é nosso, a não ser se ele nos permite fazer isso. Então, pensando nisso, 2 Coríntios 4,18 diz: não devemos nos atentar com as coisas que podemos ver, mas sim as que não podemos ver, pois as que vemos são naturais e as que não vemos são eternas. É muito importante a gente distinguir essa parte da Bíblia, esse trecho da Bíblia, que Jesus poderia ter dito que umas coisas são naturais e outras são espirituais, mas não, ele traz eternas. Por quê? Porque ele é eterno e nós tudo podemos nele, mas nós temos que entregar e nos entregar a ele. E no versículo desse mesmo trecho de Coríntios, no versículo 8 e 9, ele alega que nós sofreremos aflições nesse mundo, mas que seremos sempre acudidos pela fé nele. Então, diante de tudo isso, a pergunta certa a se fazer é: Deus abandonou você ou você que abandonou Deus? E a gente precisa entender que a resposta para essa pergunta vai além da análise simplesmente de quem está errado, mas também entender o que significa o abandono. No nosso dicionário, a palavra abandono significa deixar, afastar-se de um lugar para sempre ou por longo período. E daí a gente vem e precisa se autoanalisar e dizer: a gente já parou para pensar quanto tempo a gente passou afastado dele ou está afastado dele para que a gente possa cobrá-lo de algo maravilhoso? E também a resposta ela se encontra do porquê as coisas não estão dando certo. Porque se nós abandonamos ele, ou se achamos que ele nos abandonou por algum momento, a gente precisa olhar para Marcos 5,40 que diz: por que sois tímidos? Ainda tens fé? E por que essas perguntas elas são interessantes? Elas revelam duas coisas interessantes. Uma, talvez a nossa fé se enfraqueceu, ela nunca foi da forma adequada e ensinada. Como assim? Por exemplo, quando você aprendeu que Deus era um Deus de troca. Você dava e ia receber. Dava e receber. Só que na verdade, óbvio, nosso Deus ele é um Deus de recebimento, ele nos traz muita coisa. Mas o recebimento não é uma troca. Entende? Nós buscamos ele não pelo que ele pode nos dar, mas sim por quem ele é. Quando fizemos isso, ele nos acrescentará tudo o que é necessário para nós seguirmos ele ao longo do caminho. Não é uma... Como é que eu posso explicar? Não é uma ferramenta de troca a Deus. Ele não é aquilo que tu pensa assim: hoje eu vou largar 100 reais, vai virar 1.000 reais. Hoje eu vou largar 1.000 reais, vai virar 100 mil. Não funciona assim. Deus, ele nos prepara para uma vida com abundância. Não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo se não soubermos efetivamente ter sabedoria para lidar com aquele dinheiro. A mesma coisa quanto a bens, a mesma coisa quanto a família. Por exemplo, digamos que você quisesse casar com uma pessoa, mas Jesus sabe que nesse momento, se você casasse, você destruiria o seu casamento. Então você está pronto para isso? Ele sabe. Você está apto para receber essa resposta? Então, para que a gente possa descobrir as soluções que a gente necessita, a gente precisa compreender que o Senhor, ele viveu as nossas dificuldades quando ele veio aqui. Ele sofreu o medo, ele passou pela morte, ele sofreu todas as dores desse mundo. Então ele sabe
o que nós vivemos. E ele não veio somente para ressuscitar, mas também veio para revelar a obra dele e para restaurar a nossa vida espiritual e física. Então, em Mateus 12, 28 e 29 diz o seguinte: ele diz que devem ir a ele os cansados e oprimidos, pois ele é descanso, e o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Isso é o que ele diz nesse trecho. Em conclusão, ele tem sempre algo maravilhoso para você. Ele tem sempre algo extraordinário. Mas tu precisas fazer algo que precisa partir de ti, que é procurá-lo e crê-lo. Crer nele. Então, ele diz em Mateus 6, 31 ou 33 que a gente precisa procurar ele, entregar tudo a ele, e tendo entregado tudo, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Se a gente tiver a ele, a gente tem tudo. E a gente precisa entender que Cristo, ele é paz e salvação, mas ele também é a cura, ele também é a calma, ele também é a proteção, acolhimento, valorização. Ele é o alfa e o ômega, ele é tudo. Ele é o início, o meio e o fim. Antes de nós estarmos aqui, ele já estava. E quando nós partirmos, ele ainda estará. Então, quem confia no Senhor, ele tem livre acesso às dádivas de Deus e encontra a maneira certa de lidar com seus problemas, porque os problemas acontecerão. Cristo traz isso na palavra, os apóstolos trazem isso na palavra, os antigos profetas do Velho Testamento também trazem. Então, ele nunca disse que nós não teríamos aflições, mas ele disse que ele venceu o mundo. E nós, com ele, também poderemos vencer. Então, a gente não pode esquecer do que o salmista traz lá no Salmo 37, que eu peço que vocês humildemente leiam. Mas, basicamente, ele diz que ele é a vitória. E quem anda com ele, ele restaurará a vida. Pensando nisso, não há problema que ele não possa resolver, contando que confiamos nele e entregamos tudo nas mãos dele. Eu espero que você faça isso verdadeiramente no dia de hoje. Não permita que tu continues andando sem enxergar o seu caminho. Não permita que Cristo queira te alcançar e tu continue se mantendo duro perante ele, achando que ele te abandonou. Não. Mesmo quando tu estava lá no fundo do poço, ele estava contigo. E mesmo quando tu estiver lá em cima, perante os maiores governantes, perante os maiores empresários, perante os seus filhos, netos, bisnetos e afins, ou perante os teus amigos, ele também estará. Só que você precisa ser um filho valoroso para ele e também alguém que não sente vergonha de dizer que ele jamais te abandonou e que você jamais o abandonará. E é muito forte pensar nisso, porque eu trago isso e às vezes realmente nós temos umas preocupações muito graves. E agora eu passo um relato pessoal meu, que é eu por muitas vezes também sinto isso. Eu sou humano, como todos vocês que nos assistem. E pensando nisso, quando eu escrevi essa palavra era pela manhã, e eu recebi essa palavra e foi muito maravilhoso. Receber uma palavra dessa é maravilhoso. Mas no início do dia estava tudo perfeito. Eu andei ao longo do dia, chegou o dia, teve célula de noite. E daí eu fui dormir, só que durante a célula me veio vários questionamentos acerca da palavra. E eu estava de certa forma angustiado, porque eu pensei: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu não mereço resposta. Eu preciso entender se eu estou fazendo certo. E daí eu olhei para essa palavra que eu havia recebido pela manhã, pela madrugada, e eu comecei a reler ela. E mesmo antes de eu ter a minha aflição, ele já havia me mandado a resposta. E assim Cristo lida na sua vida. Quando você o procura diariamente, mesmo antes de você ver o problema, ele já sabe que o problema estará lá, mas ele já tem a resposta para o seu problema. Mas para isso, você precisa acreditar, crer e entregar a sua vida a ele. E entregar a sua vida não é: não, vou tirar 5 minutos para ele lá no final do dia. Não, ele não quer a sobra. Ele quer a totalidade. Porque a totalidade nada importa para ele. Ele vai multiplicar milhares de vezes. Então nós precisamos olhar para o poder de multiplicação de Cristo. E não para a limitação humana que nós temos. Quando nós conseguimos olhar para isso, nós encontramos forças para lutar contra qualquer gigante. Assim como Davi lutou contra Golias, nós lutamos contra qualquer gigante, qualquer atribulação, qualquer tempestade. A Bíblia diz que Jesus é aquele que até a tempestade o respeita. Então com ele nós temos tudo. Não, jamais pense
que Ele te desamparou, porque Ele jamais te desamparará. Confia nele e Ele irá restaurar toda a sua vida. Tá bom, meu irmão? Então fique na paz do Senhor. Espero que essa mensagem ela tenha tocado no fundo do seu coração e que realmente isso se aproxime do Senhor. O Senhor tem algo muito grande para sua vida e Ele quer fazer algo maravilhoso não só para ti, mas para o seu filho, para sua filha, para o seu irmão, para sua irmã, para aquele seu amigo que talvez tenha se afastado de ti e até para aquele teu inimigo que um dia teve inveja talvez do que tu fizestes. Cristo vê isso e Ele diz: ama-te ao próximo como a ti mesmo. Então até o teu inimigo tu terás que amar. Isso é difícil às vezes, mas se tu tiverdes Ele em primeiro lugar, tudo poderá naquele que fortalece você. E se fizerdes, Ele restaurará e te dará tudo o que é necessário para o mantimento da obra do Senhor e para o mantimento da tua vida. Então fica na paz e Ele vai fazer, Ele vai prover e vai entregar o que é necessário para que a promessa dEle na sua vida se cumpra. Tá bom, meu querido? Tenha um forte abraço e fique na paz do Senhor novamente.